Eu sempre quis fazer algo que mudasse tudo. Mudasse o dia a dia das pessoas, mudasse a sua situação. Eu nunca consegui fazer isso, mas conheço alguém que conseguiu. Às vezes eu me pergunto, o que levou eu a pegar uma Bíblia na mão e partir por várias cidades, falando de um único nome? O que levou eu a folhear a Bíblia e todos os dias tentar entender um pouco mais sobre aquele ser que viveu em nosso mundo? Eu começo a me perguntar por que eu fui escolhido em meio a tantos outros. Começo a ver que eu era apenas um garoto quando comecei a ministrar. Me lembro como se fosse hoje. Naquele dia, estava à noite e a igreja estava lotada. Eu era apenas um garoto de 9 anos de idade. Eu peguei aquele microfone na mão e fiquei olhando para a multidão e pensando o que eu posso falar. O que eu posso falar para esses que estão me ouvindo. Mal sei eu me expressar, mal sei eu como agir aqui em cima. A pressão era grande, mas eu não sei o que aconteceu. Eu não tremi, eu não perdi o foco. Apenas preguei. Depois daquele dia, eu vivi um tempo em que nem mesmo sabia ao certo qual era o meu propósito. Qual era o meu propósito diante de tudo que estava para vir, os testes que estavam para se iniciar em minha vida. Eu não tinha essa convicção na época. Então, eu só sei que foi acontecendo. Eu comecei a pregar. E se passaram vários anos. Eu fiquei um tempo ali pregando apenas na minha igreja. Eu me lembro até hoje que cometia algumas gafes, mas acima de tudo recebia elogio por partes dos anciãos da igreja, dizendo que eu tinha algo diferente. Só que eu não tinha nem um pouco de sabedoria, então eu fiquei pensando como eu vou falar algo sendo que eu não entendo, como eu vou fazer algo que não compreendo. Então eu tomei uma decisão um dia em que nós estávamos em um culto na casa de alguns irmãos e eu vi o pastor da igreja, que era meu pai, falando que Salomão precisou somente de um pedido para se tornar um grande rei. E eu fiquei olhando e pensando, eu também preciso só de um pedido para se tornar alguém que pode mudar vidas. Eu era apenas uma criança, mas compreendi aquilo. Eu era apenas uma criança, mas entendi rapidamente. E eu fui, dobrei meus joelhos, cheguei e disse, meu Deus, eu quero fazer como Salomão fez. Quero um pouco só daquela sabedoria que ele tinha. Um pouco só, para eu poder falar. Mas eu não quero uma sabedoria que venha do homem, não quero uma sabedoria que venha daquilo que eu busco, mas eu quero uma sabedoria que venha de onde eu nem mesmo compreendo, uma sabedoria que venha de onde nem mesmo eu sei como eu vou ter. Eu pedi sobre esse propósito. Então, anos se passaram e lá estava eu de novo diante de uma multidão. Era um ginásio de esportes. Eu consegui rapidamente falar de Jesus Cristo com grande categoria.
não para minha vanglória, mas porque Ele tinha me escolhido e estava confirmando o meu ministério. Eu fiquei feliz, eu fiquei contente demais. Então, o que eu fiz foi, a partir daqueles dias, começar a pregar apenas. Não olhei mais pelo que as pessoas diziam, não olhei pelo que a sociedade falava de mim. Eu não me importei com isso na época. Eu era alguém muito rebelde, mas logo eu me transformei em alguém que dava exemplos, alguém que sabia se expressar, alguém que recebia elogios, mas eu nunca tinha recebido antes. E eu comecei a ver como andar ao lado do dono da vida também mudou a minha vida. Eu sei que talvez muitos esperem um testemunho mais complexo, mas não. Eu era alguém que nasceu dentro de um lar cristão, mas ainda com 11 anos, eu não entendia ao certo o que era ser cristão. Simplesmente porque eu podia ser uma criança e estava tentando descobrir coisas que talvez nunca tinha visto, mas aquele pedido que eu fiz, eu me esqueci. Me esqueci do pedido que tinha feito para o próprio Deus. E mal eu sabia que minha vida ia se transformar a partir daquele dia. Mal sabia eu que minha vida ia mudar a partir daquela hora. Então eu comecei a pregar, simplesmente pregar. Me lembro até hoje que eu nunca fui em nenhum tipo de aprendizado, nunca fui em aulas práticas de apresentação ao público. Não, nunca fui. Mas Deus me deu algo que eu não sei explicar. Não sei explicar. Se tenho sabedoria, é porque Ele me deu. Se tenho uma inteligência que é admirável, é porque Ele me deu. Eu não entendo isso, as pessoas falam isso sobre mim, mas eu não compreendo. Eu não compreendo até hoje, porque eu ainda me vejo como aquele garoto que não sabia de nada, não tinha noção do que era ler um texto e interpretá-lo. Eu não sabia de nada disso. Mas eu aprendi e não sei como aprendi, mas só sei que é coisa dele. Só sei que quando o dono da vida anda conosco, quando o dono da vida trilha os nossos passos, a nossa vida será a melhor de todas. E aqui estou eu. Tenho sonhos, tenho muitos sonhos mesmo. Um deles é construir uma linda família. Isso é um dos meus maiores sonhos. Mas até que esse sonho não chegue diante dos meus olhos, eu vou continuar no mesmo foco, no mesmo objetivo. Porque eu ando do lado do dono da vida, eu ando do lado dele. E sei que os seus projetos, por mais que o homem diga que é mentira ou algo do tipo, vai acontecer. Está acontecendo e já aconteceu em minha vida. Eu tenho certeza que vai continuar acontecendo. Eu quero que esse testemunho aqui, eu sei que talvez você esperasse ouvir algo a mais, mas eu me alegro de dizer que o meu testemunho é tão brilhante porque eu nasci dentro de uma casa onde ouvia todos os dias, quando estava indo dormir, hinos como "Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar". Ouvia hinos desse tipo. Me alegro de dizer que decorei muitos hinos e até hoje canto sem precisar ler nada, não, sem precisar ler harpa, porque
Eu nasci ouvindo, eu cresci ouvindo esses hinos e aprendi que a graça de Deus é que me basta. Me alegro de dizer que tenho um pai que me ensinou sempre os conceitos de Cristo juntamente com minha mãe. Me alegro de dizer que tenho irmãos que são apaixonados por Jesus Cristo, assim como eu, e me inspiram também. Me alegro de dizer que nasci junto com Jesus Cristo. Cresci junto com Jesus Cristo e estou junto com Ele até hoje. Talvez você que está me ouvindo é alguém que me admira. Eu digo para você, não me admire antes de admirar Jesus Cristo, porque o que eu sou, o que você vê em mim, se você vê alguém que te faz se sentir feliz, é porque Ele me fez assim. É porque Ele trilhou isso para que eu fosse assim. Se você vê alguém que fala com elegância, é porque Ele me ensinou a falar com elegância. Se você vê alguém que sabe falar e tocar o íntimo do coração, é porque Ele toca em você através de mim, que sou a ferramenta. Eu sou Lucas Campos. Talvez você não curta as minhas postagens, talvez você somente é daqueles que ouvem somente. Mas eu acredito que você foi tocado pelas palavras de Jesus Cristo, assim como eu. E se somos um conjunto de pessoas que fomos tocadas por Jesus Cristo, me alegro de ter você como um intercessor do meu ministério. E aquelas pessoas que curtem, aquelas pessoas que têm uma admiração por mim, são meus amigos, meus melhores amigos, posso dizer assim. Eu quero aqui desejar a vocês toda a felicidade do mundo. Quero aqui desejar a felicidade que Cristo deu para mim. Quero desejar o sorriso que dou todas as manhãs porque Jesus Cristo me salvou. Quero desejar a você as promessas que Ele fez para a sua vida. Quero que elas se cumpram. Estou intercedendo por você aqui. Quero que você que divulga o meu ministério, que Deus possa recompensar com o que eu não posso. Eu te admiro. Eu te admiro porque sei que você está me ajudando um ministério que foi instituído por Deus, mas acima de tudo está sendo tão respeitoso com minha pessoa que eu não sei como descrever a sensação que é ter pessoas assim diante de mim. Pessoas que me lembram aqueles grandes personagens bíblicos, pessoas que me lembram Davi, pessoas que me lembram Esther, pessoas que me lembram ícones, pessoas que são ícones para mim. Eu agradeço. Estou aqui hoje para dizer que vai se iniciar uma nova programação de mensagens evangelísticas, como sempre fiz. Não vai mudar muito, mas vai ser um pouco mais tocante, porque Cristo está tocando sempre nas pessoas. Só que nós precisamos tocar, porque apenas um toque pode mudar a história de nossa vida, assim como a mulher que estava 12 anos sofrendo com uma hemorragia e foi curada somente com um toque. Mudou toda a sua vida, a sua história somente com um toque. Eu te agradeço. Te agradeço por você ser alguém que está ouvindo agora simplesmente porque tem respeito por mim. Obrigado.